Olá, tudo bem? Hoje está mais friozinho, tá 2 graus aqui na minha cidade, a sensação térmica é de 0. Mas graças a Deus estamos todos bem. E eu vou dar continuidade à leitura. Hoje então é o capítulo 12 do livro de Mateus. Jesus é Senhor do sábado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a colher espigas e comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, respondeu-lhes: Não tendes lido acerca do que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes violam o sábado no templo e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. Versículo 9. Partindo dali, Jesus chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que não tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram: É lícito curar no sábado? Ele respondeu-lhes: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por conseguinte lícito fazer o bem no sábado. Então disse aquele homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e ela ficou sã como a outra. Os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matar. Mas, sabendo disso, Jesus retirou-se dali. Uma grande multidão o seguiu, e ele curou a todos, recomendando-lhes rigorosamente que não o divulgassem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Aqui está o meu servo, que escolhi, meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. No seu nome, os gentios esperarão. A blasfêmia dos fariseus. Versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoninhado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, por conseguinte é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo:
Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém falar alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Árvore e seus frutos. Versículo 33. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois a boca fala do que há em abundância no coração. O homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O milagre de Jonas, a partir do versículo 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não lhe será dado nenhum sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Aqui, porém, está quem é maior do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Aqui está, porém, quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A família de Jesus, a partir do versículo 46. Falando ele ainda à multidão, eis que estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondeu ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para seus discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que essa palavra possa entrar no seu coração, que essa leitura diária possa estar te ajudando de alguma forma. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande dia, uma ótima semana para vocês. Obrigada.